Encontramos-nos em Lessa da Palmeira, no lugar de Vila Franca, num belíssimo espaço verde, designado como a Quinta de Santiago. Fica mesmo ao lado da famosa Quinta da Conceição. Estamos num espaço debruçado sobre o Porto de Leixões, mas quando o palacete que aqui se encontra foi erguido nos finais do século XIX, por volta de 1895, não era o Porto de Leixões que aqui se encontrava, mas sim o rio Lessa, a foz e o estuário do Lessa. Era por isso um ambiente bucólico, bem diferente dos nossos dias. E foi isso que motivou, em grande parte, a construção deste imóvel. De facto, este ambiente convidativo para algum lazer levou a família Santiago de Carvalho e Sousa aqui a erguer este sumptuoso palacete revivalista, muito ao gosto da época, eclético, misturando diferentes estilos, remetendo-nos para diferentes épocas. O arquiteto era um arquiteto italiano, Nicola Bigaglia, alguém que se havia já notabilizado com edifícios revivalistas em Sintra e também envolvido na construção do Palácio do Bussaco. A família Santiago instala-se aqui numa época em que Lessa da Palmeira era um destino de veraneio. Muita da elite do Porto e do Norte de Portugal, burguesa, aristocrática, aqui vinha aos banhos. Não ainda os banhos no mar, mas os banhos nas tépidas e cristalinas águas do Lessa. Mas a família Santiago, ao contrário de muitas outras, não vinha aqui de um modo sazonal, apenas na época de veraneio. Não. Aqui ergueu a sua casa como a sua principal casa, a casa onde residiam. Já após o falecimento, no século XX, de Dom João Santiago e também do seu filho, Diniz, o filho único do casal, Dona Maria continuará a habitar aqui a casa de Santiago. No entanto, até tendo em conta as profundas transformações na paisagem, as profundas mudanças urbanísticas que iam ocorrendo em Matosinhos e Lessa, fruto da construção do Porto de Leixões, as suas docas que no século XX vão entrando pelo antigo estuário do rio, Dona Maria acabará por abandonar a casa. Esta será adquirida já em meados do século passado pela Administração dos Portos do Douro e Leixões e, mais tarde, passará para a tutela da Câmara Municipal de Matosinhos, que mais tarde ainda, em 1996, transforma este edifício num museu. O Museu da Quinta de Santiago, centro de arte. Ora, muito deste museu vai se estruturar em torno da fabulosa coleção de arte da Câmara Municipal de Matosinhos e muito baseado em 3 pintores de que a autarquia é grande colecionadora. Agostinho Salgado, Augusto Gomes e António Carneiro. Através das telas destes 3 artistas é possível narrar, descrever essas profundas transformações sociais e urbanísticas operadas em Matosinhos e Lessa nas últimas décadas do século XIX e durante as primeiras décadas da centúria do século XX. Entretanto, mais recentemente, essa exposição permanente deu origem a exposições temporárias de longa duração, mas onde, por norma, estes 3 pintores, os 3 ou apenas um, acabam por estar sempre presentes. E é o que se passa com a exposição atualmente patente neste museu. Com efeito, a propósito dos 150 anos do nascimento, em 1872, de um destes 3 pintores, mais precisamente António Carneiro,
um dos nomes mais relevantes da pintura portuguesa do início do século XX. A propósito dessa efeméride, o museu apresenta uma exposição deste pintor. Em boa verdade, a maior exposição de António Carneiro realizada nos últimos 50 anos. A Câmara Municipal de Matosinhos é um dos maiores colecionadores públicos de António Carneiro. Possui, entre pinturas e desenhos, 40 quadros. Mas, para esta exposição, contou também com a colaboração de outras importantes instituições e coleções que aqui colocaram alguns dos seus trabalhos. Caso do Museu Nacional Soares Reis, Grão Vasco, o Museu de Arte Contemporânea do Chiado, também o Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, o Museu da Misericórdia do Porto, o Museu da Cidade, da Câmara Municipal do Porto. E é possível, por isso, desfrutar de uma importante mostra desta mestria de António Carneiro. A exposição intitula-se O Poeta com Pincéis. Sim, porque para lá dele próprio ser um apaixonado e escrever poesia, António Carneiro, na sua produção plástica, pictórica, tem muito de poesia, de simbolismo. E não é por acaso que eu estou aqui a utilizar a expressão simbólica e simbolismo. Isto porque António Carneiro foi muito influenciado por essa corrente francesa do simbolismo da passagem do século XIX para o século XX. Mas já lá iremos. O primeiro núcleo da exposição debruça sobre a prática do desenho e da ilustração por parte de António Carneiro. E é aí que, em boa verdade, desde tenra idade, começa a produção do pintor. António Carneiro, que tem uma infância muito infeliz. Aos 7 anos é abandonado pelo pai e pouco tempo depois a mãe morre. Em 1879, sozinho, abandonado, António Carneiro vai ser acolhido pelo asilo da obra humanitária do Barão Nova Sintra, na cidade do Porto, uma instituição tutelada pela misericórdia da cidade. Aí começa a desenhar, copiando ilustrações de livros religiosos e de periódicos. Diz-se que quando ele entra no asilo, ele vinha agarrado a uma caixa de lápis. Tinha sido uma última oferta de sua mãe e por isso quase que de um modo obsessivo, esta ligação aos lápis como uma memória da mãe. Certo é que os professores do estabelecimento humanitário Barão Nova Sintra vão perceber da capacidade da criança e irão, enfim, protegendo essa sua aptidão. A misericórdia acabará mesmo por pagar os estudos de António Carneiro na Academia de Belas Artes. Ora, os desenhos que aqui podemos contemplar, alguns deles são inéditos, isto é, nunca tinham sido expostos, nomeadamente algumas ilustrações que António Carneiro fez para livros de poesia de João de Deus. Aqui podemos também contemplar alguns objetos pessoais, pincéis, um relógio de bolso de António Carneiro e também algumas missivas, nomeadamente uma carta que escreveu poucos dias antes de falecer. Pinturas de temática histórica ou historicizante são também habituais na produção, na obra de António Carneiro, esse pintor que faleceu em 1930. E aqui, na exposição, há um pequeno núcleo onde, entre outras obras, podemos contemplar uma bem famosa, produzida poucos anos antes da sua morte, em 1926, Luís de Camões lendo os Lusíadas aos frades de São Domingos. É uma obra da coleção do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Mas também podemos observar outras peças, nomeadamente da coleção da Câmara Municipal de Matosinhos, como este óleo inacabado, evocando Dom Nuno Álvares Pereira. Mas
regressemos à biografia, à vida de António Carneiro e particularmente a esses momentos iniciais da sua formação. Apoiado pela Misericórdia do Porto, vai então estudar para a Academia de Belas Artes desenho histórico entre 1884 e 1890, ano em que finalmente abandona o asilo, mas também se vai matricular no curso de escultura, que abandona pouco depois, na sequência da morte daquele que era o grande mestre, a grande referência da escultura no Porto e no país, Soares dos Reis. Vai matricular-se então em pintura, onde, de facto, se vai ainda mais notabilizar. Alguns anos depois, em 1897, já casado com Rosa Carneiro, obtém uma bolsa e vai estudar para Paris. Aí irá conviver com grandes nomes como Eduardo Munch, Paul Gauguin e muitos dos artistas da corrente francesa do simbolismo. Não que coloquem símbolos nas suas telas. Numa época em que a fotografia cada vez mais se vinha impondo como retrato fiel da realidade, os artistas sentiam-se cada vez mais libertos para, nas suas produções, interpretarem a realidade, exprimirem sentimentos, aí colocarem, de facto, este simbolismo na sua arte. E aquela que vai ser, de facto, uma das obras mais famosas, notáveis de António Carneiro, está profundamente marcada pelo simbolismo. Trata-se de um Ecce Homo. Resulta de uma encomenda em 1901 da Misericórdia do Porto. A instituição onde crescera continua a apoiar o jovem pintor e encomenda-lhe então uma obra de caráter temática bem religiosa ligada à paixão de Cristo. O momento em que Pilatos, antes de condenar Cristo à morte, o apresenta à população, indicando: eis o homem, Ecce Homo. E é este quadro que António Carneiro apresenta. É, obviamente, uma obra que vai conflituar com a ideia habitual de um Cristo exposto à multidão. Aqui faltam-lhe todo o tipo de adereços da iconografia habitual nessa representação do Filho de Deus. Mas, muito dentro da corrente simbolista, o que António Carneiro nos quer aqui apresentar, nos dar essa sensação, é de alguém que se encontra abandonado por todos, sozinho, confrontado consigo próprio. E isso é bem desenvolvido nesta perspectiva, onde a iluminação incide sobre alguém que está sozinho, com todo este fundo escuro. Enfim, uma obra provocatória junto da mentalidade conservadora da época. A Misericórdia vai recusar o quadro. E no ano seguinte, em 1902, António Carneiro acabará por produzir um Ecce Homo muito mais dentro dos cânones. O senhor com a capa rota, a coroa de espinhos, o cetro, que mais não é do que a caninha verde, e com um rosto muito mais angelical, muito mais próximo dos cânones das representações de Cristo, quando, na obra original, reforçando um pouco este tão provocador, o próprio Cristo tinha algo de autorretrato. Estamos agora no antigo quarto do proprietário original desta casa, o quarto de João Santiago. E aqui podemos contemplar uma pequena parte daquele que foi um dos ciclos produtivos mais profícuos de António Carneiro, também dos mais rentáveis. Estamos a falar do retrato. Foram muitas as encomendas a que o pintor respondeu. Mas, neste mundo dos retratos,
Vão também destacar-se os autorretratos e, igualmente, uma série de retratos de amigos de António Carneiro, como é o caso, por exemplo, de Cristiano Carvalho, um homem aqui de Matosinhos e que se viria a notabilizar como crítico de arte. António Carneiro, com a sua esposa Rosa, irão ter 3 filhos. Uma filha, Maria Josefina, o filho mais novo, Carlos Carneiro, que será também um pintor, e o filho mais velho, Cláudio. Cláudio, que se vai evidenciar como um músico. Ora, exatamente, Cláudio, compositor, uma tela de 1918 que nós aqui podemos contemplar. Saímos do quarto de Dom João e entramos nas dependências da sua esposa, o quarto de Dona Maria. Um espaço assumidamente feminino, nas cores utilizadas, no rosa, nos motivos decorativos pintados no teto, as flores, as borboletas. Mas continuamos, do ponto de vista da abordagem a António Carneiro, no mundo dos retratos. Saímos dos retratos masculinos e entramos nos femininos. São várias as técnicas aqui expostas, as sanguíneas, mas também as pinturas a óleo, como esta belíssima vianense, mas não é do que um retrato da sua filha. Particularmente notável é, do período de Paris, Rosa, a sua esposa, Rosa com crisântemos. De facto, uma peça belíssima. E, entre outras obras, aqui podemos também contemplar exatamente o mesmo período, 1900, de novo a sua filha. Aliás, António Carneiro retratou diversas vezes, em diferentes idades, Maria Josefina. Aqui, muito jovenzinha. A menina com o gato. Mas não é do que Maria Josefina. Mas esta forte ligação de António Carneiro à filha acabará também por dar origem a um outro ciclo do pintor. Um ciclo que ficará marcado pela depressão. Contíguo ao quarto de dormir de Dona Maria fica o seu quarto de vestir. E aqui, por trás dos tecidos em seda que forram as paredes, encontramos um interessantíssimo testemunho das instruções, dos esquiços que o arquiteto Nicola Bigalha dava aos artistas que estavam a trabalhar aqui nesta casa durante a sua construção. Mas é também neste pequeno compartimento que nós encontramos alguns trabalhos de António Carneiro relacionados com um momento muito depressivo da sua vida. Em 1925, com pouco mais de 26 anos, morria de tuberculose Maria Josefina, a sua filha. Isso leva o pintor a isolar-se, a fechar-se, a desejar a solidão e de um modo depressivo. Ele vai pintar quase de modo obsessivo o interior de igrejas. A Catedral do Porto, a Catedral de Coimbra, a Igreja de São Francisco no Porto, bem assim como a Igreja de São Bento da Vitória. E é exatamente isso que nós aqui podemos observar. Um lavabo da Sé do Porto e um pormenor, um cadeiral da Igreja de São Bento da Vitória. Estamos agora no quarto de Dinis Santiago, o filho do casal, o terceiro elemento da família que habitou este edifício
nas primeiras décadas do século XX. Mas é também aqui que nos aproximamos de uma outra importante dimensão da obra de António Carneiro, as paisagens, e nomeadamente paisagens resultantes das suas viagens. E António Carneiro viajou de um modo significativo, pelo menos para a época. Antes ainda dessa sua viagem com bolsa para estudar em Paris em 1900, viajara já até Itália em 1899. A Paris regressa com a família em 1912 e, entre 1914 e 1915, vai viver para o Brasil. E aqui podemos observar alguns trabalhos resultantes desse período, como é o caso desta aguarela que nos apresenta a famosa Igreja de Candelária, no Rio de Janeiro. Mas um local para onde António Carneiro se deslocava com grande regularidade era, com efeito, para aqui, para Lessa da Palmeira. Como muitos outros pintores, artistas, Lessa, essa Lessa balnear, essa Lessa de veraneio, convocou também, anos seguidos, António Carneiro, que se deslocava também para outras estâncias balneares. E também, sabemos, gostava de termas. E esses seus lugares de descanso eram também inspiradores. E daí muitas telas produzidas pelo pintor. Mas é de facto significativo o conjunto de retratos, de paisagens que nos deixou de Lessa da Palmeira e muito especialmente de um sítio que convocava muito os artistas. Não só os pintores, mas também os poetas. E por isso, um poeta-pintor, como era António Carneiro. Estou-me a referir à Boa Nova, aos rochedos e à capelinha da Boa Nova. Mas, não raras vezes, essas paisagens de Lessa, da Boa Nova, esse destino balnear e de grande inspiração para os artistas, encontram-se nas telas de António Carneiro povoadas por algumas personagens. Em boa verdade, são retratos dos seus filhos. Como é o caso deste de 1912, Cláudio, nos Rochedos, ou então do ano anterior, Contemplação, Maria Josefina, ao crepúsculo. Também de 1912, e de novo com estes seus dois filhos, é esta famosa pintura, este óleo dos Rochedos da Boa Nova, com a capelinha, mas em primeiro plano, de facto, no meio do areal, os seus filhos. Um areal que se estendia até à foz do rio Lessa. Igualmente aqui retratado em 1911 e 1914 por António Carneiro. A foz de um rio começava a caracterizar-se por uma grande concentração de embarcações, de um mundo de bulício, de intensa atividade de descarga de sardinha. Sim, a pequena vila bucólica de veraneio começava a transformar-se naquilo que viria a alicerçar-se durante o século XX. O maior povoado pescatório do país, na base de um grande centro industrial, de indústria conserveira. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.